Na tarde de 12 de agosto de 2025, a Justiça da Paraíba tomou uma decisão que sacudiu o mundo digital. Suspendeu, de forma provisória, todos os perfis do influenciador Ítalo Santos nas redes sociais. A medida veio após uma série de denúncias envolvendo a participação de menores de idade em conteúdos publicados por ele, muitos com teor considerado sexualizado. A decisão judicial não se limitou ao bloqueio das contas. Junto dela foram impostas várias medidas cautelares rigorosas. A primeira foi a proibição de qualquer contato de Ítalo com os adolescentes citados no processo. Isso significa que ele não poderá se aproximar, falar ou interagir com essas pessoas por nenhum meio, seja pessoalmente, por telefone ou através de terceiros. Outra determinação importante foi a desmonetização dos vídeos já publicados. Isso quer dizer que mesmo que o conteúdo ainda esteja no ar, ele não poderá gerar receita. Essa medida visa impedir que qualquer tipo de lucro seja obtido a partir de materiais que possam ter violado direitos ou colocado em risco a integridade de crianças e adolescentes. A Justiça também autorizou uma ação de busca e apreensão. Equipes foram enviadas para recolher equipamentos como câmeras, computadores e celulares usados para gravar, editar e publicar os vídeos. O objetivo é preservar provas e impedir que novos conteúdos semelhantes sejam produzidos enquanto as investigações estiverem em andamento. Outra medida determinada foi a remoção preventiva de todos os conteúdos que mostrem menores de idade em situações questionáveis. Para garantir que os direitos das crianças e adolescentes fossem resguardados, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, oferecendo proteção e apoio às famílias envolvidas. As investigações contra Ítalo começaram ainda no final de 2024, após denúncias feitas por vizinhos e internautas. Relatos apontavam que ele promovia festas com adolescentes em sua casa, onde haveria consumo de bebidas alcoólicas e gravação de cenas com conotação sensual. Em alguns casos, havia até registros de topless. Essas denúncias chamaram a atenção do Ministério Público, que abriu 2 inquéritos, um na cidade de Baió, onde Ítalo morava, e outro em João Pessoa. Com o avanço das apurações, o caso ganhou grande repercussão nacional, especialmente após youtubers e influenciadores de destaque começarem a expor e criticar o conteúdo produzido por ele. Ítalo, que acumulava mais de 17 milhões de seguidores apenas no Instagram, ficou conhecido por gravar vídeos com jovens dançando, encenando relacionamentos e simulando situações típicas de programas de entretenimento. O problema, segundo os órgãos de proteção, era que parte desses participantes eram menores de idade, e as situações encenadas poderiam expô-los a riscos e interpretações perigosas. Diante das críticas, o influenciador se defendeu alegando que a participação dos menores ocorria com o consentimento dos pais. Ele afirmou que, em alguns casos, os adolescentes eram emancipados e que as famílias estavam cientes de tudo. Segundo ele, havia uma boa relação com os responsáveis, e todos os acordos eram feitos de forma transparente. No entanto, as investigações indicaram que, além da exposição nos vídeos, havia uma relação financeira com algumas famílias. Presentes caros, pagamento de aluguel e até custeio de mensalidades escolares teriam sido oferecidos. Para o Ministério Público, esse tipo de vantagem poderia influenciar a decisão dos pais e comprometer a real liberdade de escolha. Além das medidas diretamente relacionadas ao conteúdo publicado, a Justiça também determinou que a empresa Fartura Premiações, ligada a Ítalo e responsável pela realização de rifas e sorteios, fosse suspensa em até 48 horas. Essa empresa funcionava como uma das principais fontes de monetização do influenciador. Todas essas decisões têm caráter provisório e foram tomadas como forma de proteger os envolvidos e evitar que novas violações ocorram enquanto o processo não é concluído. A defesa de Ítalo já anunciou que pretende recorrer, buscando reverter as medidas e retomar o funcionamento das redes sociais. Enquanto isso, o influenciador segue impedido de produzir ou publicar qualquer conteúdo em suas plataformas habituais. As contas permanecem inacessíveis, e qualquer tentativa de driblar a decisão judicial pode resultar em novas sanções e até mesmo prisão preventiva. O caso também abriu um debate mais amplo sobre o papel das redes sociais e o alcance dos influenciadores digitais. Com milhões de seguidores, criadores de conteúdo como Ítalo têm um poder significativo de influência, especialmente sobre jovens e adolescentes. Isso levanta questionamentos sobre responsabilidade, limites e a necessidade de regulamentação para proteger o público mais vulnerável. Embora as investigações ainda estejam em curso, a repercussão já afetou diretamente a imagem do influenciador. Marcas e parceiros comerciais se afastaram, campanhas publicitárias foram suspensas.
E o nome de Italo passou a ser associado a um dos maiores escândalos recentes envolvendo internet e menores de idade no Brasil. Por trás das decisões judiciais e das medidas restritivas, permanece uma questão central: até que ponto o entretenimento pode ir quando envolve crianças e adolescentes? Esse é um debate que promete se intensificar nos próximos meses, à medida que mais detalhes do caso venham à tona e que novas decisões sejam tomadas pelo tribunal. E enquanto as redes de Italo continuam em silêncio, a atenção pública se volta para os próximos passos da investigação. O que será revelado a seguir poderá definir não apenas o destino do influenciador, mas também servir como precedente para outros casos semelhantes no universo digital. Antes da decisão judicial que suspendeu as redes sociais de Italo Santos, um episódio específico deu força e visibilidade às acusações que já circulavam nos bastidores: a publicação de um vídeo pelo youtuber Felca. Com milhões de seguidores e conhecido por suas críticas afiadas à cultura digital, Felca lançou um conteúdo que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Nesse vídeo, ele denunciou o que chamou de adultização e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais, destacando Italo como um dos principais exemplos desse problema. Ao longo de minutos, Felca exibiu trechos de vídeos gravados pelo influenciador, apontando situações que, segundo ele, ultrapassavam qualquer limite ético. Entre as imagens, havia jovens dançando de maneira sensual, interagindo com adultos em tom de flerte e participando de encenações que simulavam relacionamentos amorosos. O impacto foi imediato. O vídeo se espalhou por todas as plataformas, gerando indignação e debates acalorados. Nas redes, milhares de pessoas começaram a cobrar providências, marcando perfis de autoridades, órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente e até empresas que patrocinavam Italo. A repercussão foi tão intensa que, em poucas horas, o Ministério Público da Paraíba decidiu se manifestar publicamente, confirmando que já havia uma investigação em andamento contra o influenciador. Essa investigação, na verdade, não começou com o vídeo de Felca. Desde o final do ano anterior, denúncias já haviam sido encaminhadas ao Ministério Público. Elas vinham de diferentes fontes: vizinhos de Italo, internautas e até familiares de alguns dos adolescentes que participavam das gravações. Os relatos apontavam para festas regulares na casa do influenciador, presença de menores desacompanhados, consumo de bebidas alcoólicas e produção de vídeos com apelo sensual. No entanto, até aquele momento, a apuração seguia de forma discreta, sem grande cobertura da mídia. O vídeo de Felca mudou completamente esse cenário. Ao expor publicamente imagens e comportamentos considerados impróprios, ele colocou o assunto no centro da atenção nacional, aumentando a pressão para que medidas rápidas fossem tomadas. A partir desse ponto, o Ministério Público decidiu intensificar as ações e entrou com uma ação civil pública contra Italo Santos. Nela foram descritas de forma detalhada as acusações, incluindo a exploração da imagem de menores de idade, a exposição em contextos que poderiam afetar sua integridade e a possível influência econômica sobre as famílias para permitir tais participações. Paralelamente, foi solicitado à Justiça que autorizasse a suspensão de todas as redes sociais de Italo como forma de evitar que novos conteúdos fossem publicados enquanto o caso estivesse sob investigação. Esse pedido acabou sendo aceito posteriormente, como vimos no capítulo anterior. Além da ação civil, o Ministério Público também encaminhou o caso à polícia, que abriu um inquérito específico para investigar possíveis crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre eles estavam a produção de conteúdo com conotação sexual envolvendo menores, o fornecimento de bebida alcoólica e a indução de comportamentos sexualizados. O início formal do inquérito policial permitiu que medidas mais incisivas fossem adotadas, como a busca e apreensão de equipamentos e a coleta de depoimentos das famílias e dos adolescentes citados. Essa etapa também foi fundamental para reunir provas que pudessem sustentar uma acusação criminal, caso fosse confirmada a prática de delitos. A denúncia de Felca não apenas acelerou a investigação, mas também trouxe à tona um debate importante sobre a responsabilidade de influenciadores digitais e o impacto que eles têm sobre o público mais jovem. Com a enorme audiência que acumulam, muitos criadores de conteúdo passam a ter um papel formador, moldando comportamentos, valores e até sonhos de crianças e adolescentes. No caso de Italo, críticos argumentavam que o limite entre entretenimento e exploração havia sido ultrapassado. A presença constante de menores em seus vídeos, associados a roteiros e interações de cunho sensual, era vista como um risco para o desenvolvimento psicológico e emocional desses jovens.
Enquanto isso, defensores do influenciador alegavam que tudo era feito com consentimento e que não havia intenção de causar qualquer tipo de dano. Essa polarização de opiniões acabou transformando o caso em um fenômeno ainda maior nas redes, com discussões acaloradas sobre moralidade, liberdade de expressão e proteção da infância. O vídeo de Felca, apesar de polêmico, teve um papel central para que o caso ganhasse dimensão nacional. Ele funcionou como um catalisador, unindo denúncias isoladas e transformando-as em um movimento de cobrança coletiva. Ao mesmo tempo, evidenciou como a própria internet pode servir como ferramenta de fiscalização, quando usada para expor comportamentos que violam direitos. Com o inquérito aberto e a ação civil tramitando, Italo passou a ser alvo de monitoramento constante. Cada passo seu era acompanhado de perto pela mídia e pelo público. As redes sociais, que antes eram sua principal fonte de fama e renda, tornaram-se também o palco onde sua imagem pública começou a se desgastar. Ainda que a defesa afirmasse que o influenciador estava sendo injustamente atacado e que tudo não passava de um mal-entendido, o acúmulo de denúncias e a mobilização social dificultavam qualquer tentativa de minimizar o impacto. No fim, o contexto e a origem da denúncia revelam que o caso não começou com um ato isolado, mas sim com uma sequência de episódios e comportamentos que, somados, levaram a uma intervenção mais dura da justiça. O vídeo de Felca foi apenas o estupim que colocou luz sobre algo que vinha sendo investigado há meses. O que viria a seguir, com a repercussão cada vez maior e o aprofundamento das investigações, mudaria de vez a trajetória do influenciador e abriria um precedente importante sobre os limites da exposição de menores na internet. Italo Santos, antes da polêmica que o afastou das redes sociais, era visto por muitos como um exemplo de ascensão rápida no mundo digital. Natural da Paraíba, ele construiu sua identidade profissional como criador de conteúdo voltado para entretenimento, apostando em formatos que misturavam humor, drama e interações dinâmicas com seu público. Seu ponto mais forte era a habilidade de criar narrativas que prendiam a atenção. Com mais de 17 milhões de seguidores apenas no Instagram, Italo sabia como transformar cada publicação em um evento, mantendo sua audiência curiosa sobre o que viria a seguir. Ele também era muito ativo no TikTok e no YouTube, adaptando o mesmo estilo para diferentes plataformas. Entre seus projetos mais conhecidos estavam um reality show online transmitido principalmente pelo Instagram e pelo YouTube. Diferente de produções tradicionais, esse reality tinha como protagonistas crianças e adolescentes, muitos deles com idade entre 12 e 17 anos. O programa mostrava o dia a dia desses jovens em um formato que misturava competições, desafios e interações de convivência. Embora fosse apresentado como um espaço para descobrir talentos e incentivar a criatividade, o reality chamava atenção pelo teor de alguns episódios. Italo não evitava abordar temas polêmicos, mesmo quando seus participantes eram menores de idade. Em várias ocasiões, o conteúdo envolvia conversas e encenações sobre relacionamentos amorosos, insinuações sobre sexualidade e situações que, para muitos espectadores, ultrapassavam o limite do aceitável. As interações eram coreografadas e roteirizadas para gerar reações emocionais e engajamento. Muitas vezes, um episódio trazia disputas românticas entre os jovens, ciúmes encenados e até declarações públicas de namoro como parte da trama. Embora Italo argumentasse que tudo não passava de atuação, críticos apontavam que tais dinâmicas poderiam gerar confusão emocional e até incentivar comportamentos precoces. Outro ponto controverso era o figurino e a linguagem corporal de alguns participantes. Em certos desafios, meninas apareciam com roupas curtas ou justas, e as coreografias incluíam movimentos de conotação sensual. Para defensores do influenciador, tratava-se apenas de uma adaptação de tendências já populares na internet. Para os opositores, era um exemplo claro de adultização de menores. O modelo de conteúdo de Italo se baseava em criar proximidade entre os participantes e o público. Ele incentivava seus seguidores a interagir votando em enquetes, escolhendo casais favoritos ou comentando cenas polêmicas. Essa participação direta aumentava a sensação de envolvimento e fortalecia a comunidade em torno do programa. No entanto, também gerava exposição excessiva dos jovens, que passavam a ser alvo de elogios e críticas vindos de desconhecidos. Além do reality, Italo produzia vídeos curtos com temáticas semelhantes. Em muitos deles, aparecia ao lado de adolescentes em situações cômicas ou românticas, como pedidos de namoro fictícios, trocas de presentes sugestivos ou simulações de beijos. Mesmo que não houvesse contato físico real em todos os casos, o contexto visual e a narrativa sugeriam proximidade íntima.
Os bastidores de suas gravações também seguiam um padrão particular. Italo mantinha uma equipe pequena, muitas vezes composta pelos próprios participantes mais velhos ou por familiares próximos. As gravações eram feitas na sua própria casa ou em locais alugados, com cenários improvisados que buscavam transmitir autenticidade. Para o público, isso passava a imagem de algo natural e espontâneo, mas para as autoridades, dificultava o controle sobre o que era produzido. Com o tempo, o influenciador expandiu seu conteúdo para incluir eventos presenciais. Reunia fãs e participantes em encontros que misturavam apresentações ao vivo, sessões de fotos e desafios interativos. Nessas ocasiões, menores de idade tinham contato direto com seguidores adultos, o que também levantou preocupações sobre segurança e proteção. O sucesso do formato se refletia em números. Seus vídeos frequentemente alcançavam milhões de visualizações em poucas horas, e sua base de fãs era extremamente engajada. Empresas de moda, produtos de beleza e até marcas de tecnologia procuravam Italo para campanhas publicitárias, atraídas pelo alcance e pela capacidade dele de viralizar qualquer produto. Porém, junto com o crescimento vieram críticas cada vez mais frequentes. Psicólogos, educadores e especialistas em direitos da criança alertavam que a linha entre entretenimento e exploração era muito tênue. A exposição repetida de menores em contextos romantizados ou sexualizados poderia gerar impactos emocionais duradouros, além de criar um registro público difícil de apagar. Apesar das advertências, Italo mantinha seu modelo de conteúdo praticamente inalterado. Em entrevistas e postagens, dizia que não via problema no formato, reforçando que todas as participações aconteciam com autorização dos pais e que nada era feito sem diálogo prévio com as famílias. Ele defendia que estava apenas oferecendo oportunidades de visibilidade para jovens talentos e que as críticas eram exageradas ou movidas por má fé. Esse posicionamento, no entanto, não impediu que órgãos de proteção intensificassem seu monitoramento. O Ministério Público passou a analisar não apenas os vídeos mais recentes, mas também todo o histórico de publicações, em busca de padrões que pudessem indicar violação de leis de proteção à infância. O perfil público de Italo, carismático, expansivo e sempre disposto a interagir, contrastava com a gravidade das acusações que começaram a se acumular. Enquanto para alguns ele era um exemplo de empreendedor digital, para outros representava exatamente o que deveria ser combatido nas redes: a exploração disfarçada de entretenimento. Assim, a imagem que ele construiu ao longo dos anos, associada à diversão, proximidade com fãs e inovação de formatos, acabou sendo a mesma que, no olhar das autoridades e de críticos, revelava vulnerabilidades e riscos. O que antes parecia apenas ousadia criativa agora era visto como um modelo controverso e potencialmente prejudicial para os menores envolvidos. E foi sobre essa estrutura, um reality protagonizado por jovens, temas polêmicos e engajamento intenso com a audiência, que se ergueu todo o cenário que mais tarde desmoronaria diante das investigações. O que parecia ser apenas mais um programa divertido nas redes sociais tornou-se parte central de um caso que colocaria em xeque não só a carreira de Italo, mas também o próprio limite da liberdade criativa na internet.